Alô, boa tarde. Eu havia prometido aos amigos uma live hoje às 9 da noite, mas como muitos dos amigos sabem, eu tenho problema de pressão alta nas duas vistas e já estou sentindo as consequências de um dia de muita leitura e muitos vídeos sobre a guerra na Ucrânia. Sim, já podemos chamar de guerra na Ucrânia. Eu deixarei a live para outro dia, mas quero lembrar aos amigos que amanhã estarei com Camila Abdo, do Jornal da Cidade Online, para falar sobre este tema. Bem, eu quero deixar aqui o meu comentário. As informações são muitas, claro, mas quero fazer um comentário, as minhas primeiras impressões do que está acontecendo. Em primeiro lugar, a Rússia, a posição da Rússia, neste caso todo, é quase que de alguém obrigado a uma resposta pesada. A OTAN já há muitos anos vem ameaçando a Rússia com a sua política de portas abertas. Desde o começo dos anos 2000, a OTAN vem avançando em direção à Rússia. Agora, mais recentemente, a ideia de tornar a Ucrânia membro da OTAN acendeu todas as luzes vermelhas no Kremlin. O presidente Vladimir Putin chegou a dizer, a questão de 2 meses, que informantes seus disseram que havia uma instalação nuclear na Ucrânia comandada por militares norte-americanos. Ele chegou a dizer, inclusive, que nas mesas desses militares estava a bandeira norte-americana em solo ucraniano. Não sabemos até que ponto isso procede, mas é fato que a Ucrânia foi usada, está sendo usada já há algum tempo para provocar a Rússia. É claro que ficamos sensibilizados hoje com a posição do povo ucraniano. Por outro lado, somos também tentados a não demonizar a Rússia. Eu digo tentados porque hoje parece um atentado ir contra a opinião dominante. E aí isso, claro, nos leva diretamente a uma ditadura que já estamos vivendo há algum tempo sem perceber. A ditadura do politicamente correto. Todas as nações hoje estão sendo orientadas a demonizar a Rússia. E é muito fácil demonizar a Rússia nesse momento em que ela ataca a pobre Ucrânia. Acontece que tudo isso, foi planejado com muita antecedência. Não foi só o avanço da OTAN em direção à Ucrânia que fez com que a Rússia tomasse a decisão que tomou. Os Estados Unidos de Biden vem provocando a Rússia, vem dizendo sistematicamente que a Rússia invadirá a Ucrânia, que o Vladimir Putin é um ditador, etc. e tal. Nós sabemos exatamente o que estava fazendo Biden esse tempo todo, provocando. Bem, essa provocação tem método, tem uma razão, tem um sentido de ser. E o primeiro que percebemos hoje é esse, a demonização da Rússia ou a demonização especificamente de Vladimir Putin. A mídia internacional está toda ela tratando Putin como, claro, o vilão da história, o único vilão da história. Ele é o culpado de tudo. Vozes que se levantam para defender a Rússia, ou, pelo menos Para ficar neutra nessa história, já estão sendo vistas com certa desconfiança pela mídia internacional. Esse é o método. Nós estamos entrando agora, nesse momento, numa nova rodada de engenharia social. Independentemente de quem vencerá esta guerra, se Rússia ou Ucrânia, se Rússia ou OTAN, o fato é que todos nós ocidentais já perdemos. Nós somos as verdadeiras vítimas. Essa nova rodada de engenharia social é praticamente muito parecida com a primeira, que começa exatamente no início da pandemia. Fomos todos obrigados a sentir pavor, temor de alguma coisa, para corrermos todos para um único lado. Agora estamos sendo levados também a corrermos todos para um único lado. Estou me referindo às nações, aquelas que não estão a favor nem de Ucrânia, nem de Rússia, nem dos Estados Unidos, nem de Vladimir Putin, e também aquelas que estão favoravelmente sim à Rússia.
As nações estão sendo constrangidas a boicotar a Rússia, todas elas, como se os Estados Unidos, ou melhor, a ONU, ou então Klaus Schwab, tivesse aberto o seu guarda-chuva e obrigado que todas as nações entrassem debaixo do mesmo guarda-chuva. É isso, estamos vivendo a implantação à força de um regime único, de um regime global único. Nada de bipolaridade na geopolítica. O que eles querem mesmo, gente como Klaus Schwab, como o Clube de Paris, como o Grupo Bilderberg, etc., é que, como na pandemia, agora corramos todos para este lado, o lado dos heróis do Ocidente. Mas quem são os heróis do Ocidente? Quem deu essa pista hoje foi o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Ele disse que a Rússia atacou os valores ocidentais. Claro, está se referindo, evidentemente, àqueles que salvaguardam esses valores. Estados Unidos e União Europeia, principalmente. E que valores são esses? Não são os valores cristãos. Não são os valores que defendem Deus, pátria e família. E os valores ocidentais hoje são exatamente antipódicos ao cristianismo. São valores que visam a destruição da família. São valores que visam a reformulação de tudo quanto considerávamos civilização. São valores do politicamente correto, por exemplo. E são valores da hiperdependência do Estado. Nada mais de iniciativa privada. O que eles querem é estabelecer um controle absoluto sobre tudo e sobre todos. A Rússia, pelo fato de defender o seu território, se coloca como um entrave para o avanço do globalismo. Ela é provavelmente hoje o maior empecilho para que a Europa inteira, mais o leste europeu, mais todo o longo território, o grande território da Rússia, entrem numa única política que siga a Agenda 2030 da ONU. Parece eles têm muita pressa, então provocaram a Rússia para que, uma vez atacando a Ucrânia, se mostrasse como um demônio a ser apedrejado. E aí todos os países embarcaram nessa, estão apedrejando hoje a Rússia. Tomara que o Brasil não se apresse a entrar também no rol dos países a boicotar a Rússia. Tomara que o Brasil se mantenha neutro. Não porque não goste da Ucrânia, por exemplo, já disse, é uma questão delicada, nós nos sensibilizamos com a questão dos ucranianos, mas também não podemos deixar de ver o quanto há de hipocrisia nesta ação do Ocidente. Vejam o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá hoje está sob uma ditadura ferrenha, e não é de Vladimir Putin, é de Trudeau. Os canadenses não estão sendo atacados por Putin, mas pelo seu primeiro-ministro. Assim como acontece nos Estados Unidos, que está sendo pessimamente governado pelo pântano. Não é Putin o verdadeiro inimigo hoje do cidadão americano, mas os seus próprios governantes. Assim como em países europeus, como Itália, por exemplo, como Espanha, por exemplo. São esses governantes que estão tirando a liberdade da população civil, que criaram a figura demonizada de Vladimir Putin. A invasão de Putin à Ucrânia está servindo como uma cortina de fumaça para que eles, os nossos governantes, nos tirem a nossa liberdade e nos marquem a todos, e nos imponham restrições a tudo o quanto eles acham perigoso. Daí porque quem está perdendo essa guerra somos nós. Nós é que estamos entrando numa ditadura. Nós é que estamos vivendo debaixo de uma tirania disfarçada de democracia. É a velha história. É por isso que disse Stoltenberg que a Rússia atacou os valores do Ocidente.
porque este Ocidente usa a palavra democracia para se esconder, ou melhor, para esconder a sua tirania. O Ocidente não é mais democrático. O Ocidente hoje é uma indústria de falsificação. Se odiarmos a Rússia com todas as forças, esqueceremos de olhar para quem são os nossos verdadeiros algozes. Daí porque, repito, o Brasil não deve se apressar. Aliás, o Brasil não deve tomar partido de ninguém. O Brasil deve tomar o partido da verdade. Daí porque o presidente Bolsonaro tem defendido a família, tem sido contra o aborto, por exemplo. Sim, nós estamos comovidos com a situação dos ucranianos, mas também estamos comovidos com a situação das crianças mortas nos ventres maternos. Se o Ocidente quer mesmo lutar pela democracia e pela liberdade da Ucrânia, deve também lutar pelo direito à vida dos inocentes que são mortos por multinacionais do aborto, como Planned Parenthood, por exemplo. Biden, que quer garantir a liberdade dos ucranianos, fez, nos seus primeiros dias de mandato, com que a indústria do aborto Planned Parenthood voltasse a receber benesses do governo. Isso é uma grande hipocrisia, é uma hipocrisia diabólica. Por um lado, eles dizem lutar pela liberdade. Por outro, nós sabemos o que acontece. Estão destruindo a família, invertendo todos os valores e, pior, perseguindo crianças indefesas. Crianças que ninguém se importa, crianças que não têm mísseis, que não têm ogivas, que não têm tanques para se defender. Pobre Ocidente, se cair nesta onda, vamos demonizar a Rússia. Não, vamos olhar com sobriedade para o que está nos acontecendo agora. Vamos identificar quem são os tiranos mais próximos, para depois, então, olharmos para os tiranos mais longínquos. Estamos cheios de tiranos muito próximos de nós, ou melhor, sobre nós. E é isso que eles não querem que enxergamos. Eles acham que nós estamos dentro do Estado que eles criaram, e por isso querem nos tirar a liberdade. A liberdade não é uma concessão do Estado. A liberdade é uma decisão pessoal de cada um. E é exatamente nessa ditadura que nós estamos entrando, a do politicamente correto, onde não temos direito sequer a criticar este modelo que está aí. Cortina de fumaça, sim, mas com muito sangue derramado. Essa é a estratégia de Biden, Schwab, Macron, Trudeau, etc. e tal. Mas parece que querem nos fazer acreditar que só Putin é que é o mal da história. Não é bem assim. Lembrem-se, amanhã então depois do vídeo da manhã, estarei com Camila Abdo no Jornal da Cidade Online. Até lá, se Deus quiser.